minha gente, ao vivo, agora com conexão. Estava aqui conversando com a pessoa mais importante que existe, a minha pessoa, no meu momento de meditação e reflexão. 9 dias. 9 dias juntos lendo Mulheres Poderosas. Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Paty Santos, trabalho com terapias integrativas, sistêmicas e o carro-chefe, a cereja do bolo, é um método da Louise Hay. Tenho a formação, já vai para 3 anos, e por mais que eu procure e visite outras técnicas, tudo leva, né? No amor, no acolhimento, no autoconhecimento, na autorresponsabilidade. E estamos nessa jornada já há 9 dias, fazendo a leitura diária. Compromisso, um dos pilares aqui. Sabe quando a gente planeja e cumpre diariamente, pouco mais de 20, 30 minutinhos por dia, e quantas transformações. Bom dia, Silvia, chegou aqui junto comigo. Bom dia para quem vai chegando aqui, trazendo alegria, trazendo disponibilidade. As panteras aqui marcando presença, as panteras maravilhosas, panteras trainers, né? Estou aqui, feliz e grata para mais um dia. E simbora na nossa produção, né? Aproveitar enquanto a internet não está tão oscilante. Por aqui teve umas ventanias e eu tava aqui conversando. Opa, quando é que vai carregar? E no final tudo está bem no nosso mundo. Falando tudo está bem no nosso mundo, caminhando aqui, estamos na página 60, com muita alegria. Todas nós temos amor por dentro. Sim, temos amor por dentro. E agora eu vou trazer uma reflexão. Quantas vezes a gente duvida deste amor, né? Quando vem os desafios, quando vem as dúvidas, quando o ego vem à tona, né? E a Louise começa essa leitura assim. É triste que tantas mulheres continuem a chorar e se lamentar quando não tem um homem ao seu lado. A Louise está focando aqui em relacionamentos, mas não somente no relacionamento amoroso. Quantas vezes, em algum momento da vida, quando estava solteira, quando estava sozinha, em busca de um relacionamento, as fichas foram apostadas só aonde não tinha. E muitas mulheres procuravam a Louise nessa fase. Lembrando que Louise Hay, ela também teve um relacionamento com ela mesma muito ruim, tendo em vista que ela teve uma infância muito dolorida. O que ela viu? A mãe sendo agredida, a mãe passando por relações conturbadas. A Louise ficou órfã com 1 ano e a mãe logo em seguida, para não passar dificuldades, entrou num segundo relacionamento. E esse relacionamento que poderia salvá-las, na verdade, foi o que trouxe mais desafios na vida delas. Então, quando ela viu uma desestrutura familiar, ela viveu essa desestrutura familiar, o que ela conheceu com relação a relacionamentos foram repetições, relacionamentos abusivos, traições. Então, ela naturalmente acabou atraindo muitas pessoas, não só em seus relacionamentos amorosos, mas também mulheres que viviam disso. É importante você saber que a sua história, a sua vibração vai conectar com pessoas na mesma vibração. Então, quando Louise esteve com câncer, muitas pessoas se conectavam com ela pelo câncer, por ela ter vencido o câncer, sabe? Aquela situação de modelar. A Louise também, por ter tido o abuso, tanto físico quanto sexual, ela também atraía mulheres que tinham vivenciado no silêncio essa dor. E também a Louise passou por situações de relacionamentos conturbados. E já que a gente está falando de todas as áreas da vida, a parte financeira não seria diferente também. Ela não tinha, até então, uma fase da vida, conhecimento sobre tudo isso. E por isso que o livro não era só Cure Seu Corpo. O primeiro livro dela foi o best-seller Você Pode Curar Seu Corpo. E uma pessoa falou, não, Louise, você faz um olhar para todas as áreas da vida. Na verdade, você pode curar a sua vida. E veio daí esse insight, esse momento ahá, né? A bola preta da vez foi isso. Foi quando ela colocou no papel toda a experiência, toda a vivência, todo o passo a passo, e veio o método You Can Heal Your Life. Você pode curar a sua vida. Então vamos lá, dito isso, né, do porquê que ela está falando com propriedade sobre tanto o que ela passou
a vivenciou, quando a gente fala para quem empreende, a persona. A Louise foi a persona dela completamente modificada, né? Então ela traz assim por experiência própria. Não devemos nos sentir incompletas se não estivermos casadas ou em um relacionamento. Quando, aspas, buscamos o amor, fecha aspas, estamos dizendo que não o temos. E não é só pro amor, tá, minha gente? Se a gente tá buscando pelo dinheiro, se a gente tá buscando pela felicidade, tudo que eu vou atrás, eu tô falando pro universo, e isso eu não tenho. Mas todas nós temos amor por dentro e você também tem capacidade para fazer a sua conexão com o seu divino, você também tem capacidade para fazer a sua conexão com o seu propósito e fazer um bom dinheiro com isso. Tudo isso é o poder que está dentro de nós. E aqui a gente está agora no olhar do relacionamento, tá bom? Talvez você esteja agora num relacionamento, casada, vivenciando um momento em paz, mas em algum momento da vida, provavelmente você já se deparou com isso. Talvez uma prima, uma amiga, uma colega de trabalho, uma cliente esteja vivenciando isso. Então, segura, porque nada é por acaso. Ninguém pode nos dar o amor que podemos dar a nós mesmas. A gente coloca, né, o fardo no outro. Uma vez que nós nos dermos amor, ninguém poderá retirá-lo de nós. Temos que parar de buscar o amor em todos os lugares errados. Ficar viciada em procurar um parceiro é tão prejudicial quanto permanecer em um relacionamento viciante ou disfuncional. Se ficarmos viciadas em procurar um parceiro, esse vício apenas refletirá nossos sentimentos de carência. E isso é tão prejudicial quanto qualquer outro vício. Outra maneira de se perguntar: o que há de errado comigo? Existe muito medo em torno de estar viciada em procurar um parceiro e muitos sentimentos de não ser boa o suficiente. Colocamos tanta pressão em nós mesmas para encontrar uma pessoa que muitas mulheres acabam concordando com relacionamentos infelizes ou até mesmo abusivos. Nós não temos que fazer isso conosco. Não é um ato do amor próprio. Bom dia para quem chegou aqui. Hoje o olhar é continuação para relacionamentos. E a Louise começa com o título: Todos nós temos amor por dentro. Aqui ela quer te despertar que quando a gente vai no sentimento de falta, de carência, a gente não está no nosso lugar de força. E aqui a gente não vai encontrar o que desejamos ou encontramos algo na nossa vibração, que ninguém vai nos completar. É o que está dentro de nós. E seguindo aqui. Aguinha, né? Não precisamos criar dor e sofrimento para nós mesmas. Nem precisamos nos sentir extremamente sozinhas e infelizes. Essas são todas escolhas. E podemos fazer novas escolhas que nos apoiem e nos realizem, embora seja verdade que fomos programadas a aceitar escolhas limitadas. Mas isso era no passado. Precisamos lembrar que esse é um novo tempo e o poder está sempre no momento presente. A gente está falando sobre relacionamento, mas o poder do agora é nesse momento. Você que levantou, foi fazer suas tarefas, talvez tenha feito uma meditação, talvez tenha escutado um louvor, talvez tenha feito algum movimento para começar o seu dia. É agora que você pode. Ou talvez não tenha feito nada, talvez tenha pulado da cama num piloto automático, nem tomou café e já saiu na correria do dia a dia e tombou aqui na nossa live. É esse momento de poder, de trocas, de escolhas. O que está me levando mais para a saúde que eu tanto busco? O que está levando para que eleve mais a energia, já que eu estou me sentindo tão cansada? Seguramente não é fazendo as mesmas coisas de sempre. Seguramente, se a gente está desregrado com a nossa própria pessoa, desregrada, não estou cuidando das coisas mínimas, da minha autoestima, do meu amor próprio, como que eu vou me conectar com as pessoas que eu quero que esteja numa vibração mais elevada? Então reflita. E a parte mais bonita de tudo é quando a gente para e entende que, puxa, tudo que eu tô realmente vivendo agora é fruto do que foi lá atrás. Então não fica triste com o seu corpo. Se você tá fora do seu peso,
É uma consequência. Corpo, eu sei que, né, o que eu coloquei aqui foram atos de falta de cuidado com a gente mesmo. Foram aquelas vezes que eu procrastinei a ida para atividade física, foram aquelas vezes que eu ignorei as orientações de uma nutricionista, de um médico, ou que sequer eu fui. E aqui está a consequência. Só que o que a gente faz? Tudo bem, até aqui eu fiz, só que neste momento o poder está na minha mão, então a decisão está aqui, neste momento. Então eu estou falando com relação ao corpo, mas também é com relação ao relacionamento, é com relação ao dinheiro, uma dívida, né? Muitas mulheres e homens, né, nesse momento falando sobre dívidas. A dívida, toda a dívida financeira, honrando aqui, é uma dívida emocional. Então quando eu paro ali, eu sou responsável por isso. Não importa o que aconteceu, um chefe que me mandou embora, uma pessoa que me deu um golpe, de alguma maneira eu estava numa vibração mais baixa, eu precisei desse professor amoroso para me trazer para um novo lugar. E eu vou te dizer quantas pessoas com dívidas enormes se tornaram depois pessoas milionárias e até bilionárias, que fizeram um caminho inverso. Mas o caminho, primeiro, é a tomada de decisão, é a sua autorresponsabilidade. E é você entender aonde que está a sua dívida emocional. E aí sim a vida vai para frente. E não vai ser diferente com relacionamento, né? Eu comentei que uma seguidora, já há uns 3, 4 anos, ela está postergando, está jogando para frente o momento de olhar para ela. E aí, ao invés dela falar, não, eu atraio relacionamentos ruins porque eu ainda não me amo o suficiente, eu atraio relacionamentos ruins porque eu não estou disposta a fazer afirmações que eu sou merecedora, eu atraio relacionamentos ruins porque eu acho que depende do outro vir até mim, não sou eu que tenho que mudar. Resumo, toda vez que a gente conversa, ela está no mesmo lugar. E aí eu falo, vamos olhar para isso? Vamos ressignificar isso? Ah, não dá, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Resumo, a verdade é que algumas pessoas vão deixar esse planeta sem ter feito a vida maravilhosa que poderia ter feito, por questão de estar olhando para dentro de si, aquele triângulo de ficar se sentindo a vítima, aquele triângulo de achar que o outro que é responsável pela minha vida, ou aquele triângulo no qual eu quero salvar todo mundo, que eu faço tudo para todo mundo e não olho para mim mesma. Isso tem um nome, é o triângulo do drama. E aí tem uma forma de sair do triângulo do drama. O triângulo do drama, ele é realmente o lugar de escassez, é o lugar de realmente você estar insatisfeita, não estar feliz na carreira, nem no dinheiro e várias coisas. E aonde que você pode mudar? Voltando aqui para a nossa leitura. O ponto de poder está no agora, no hoje. Só você pode fazer essa mudança. Chegando mais gente aqui, maravilhosas, seguindo aqui que hoje bateu essa inspiração, porque eu vou falar que eu me reconheço nesse lugar. Quantas vezes lá a Patrícia de alguns anos atrás, muitos anos atrás, solteira, que achava que não tinha tampa da panela, tava esperando que o mundo olhasse assim, sabe, tipo, Deus, e aí? Deus, e aí? Sabe, no meu ego, no meu mundinho, sem olhar para mim mesma. Tudo que eu vivia era esperar aquele príncipe encantado dos contos de fada ou dos livros que eu lia. E qual que era a minha parte? Bem pouca. Qual que era a minha parte de nível de desenvolvimento de consciência? Bem pouco também. A minha vida de verdade começou a mudar no momento que eu comecei a mesclar, porque eu sempre gostei da prateleira de romance e até agora eu gosto, mas também olhar para as prateleiras de autoconhecimento. E eu tô falando isso que foram anos vivenciando isso, reclamando do que não tinha. E aí, se a gente reclama do que não tem, você não tá vibrando na abundância. E aí, sobre isso. E quando aparecia alguém, e eu ouço isso das minhas clientes também, que estão nessa questão de relacionamento, falam assim, nossa, eu conheci uma pessoa, mas tá bom demais, quando será que vai acontecer algo? Eu também era essa pessoa que usava essa afirmação. Quando algo parecia legal, ou conhecia uma pessoa que parecia ser interessante, eu já entrava num lugar de defesa. Sabe o que significa isso? Eu não estava disponível para o amor. E quando você percebe, será que eu estou disponível para o amor mesmo? Porque o que eu vivi e senti lá na infância?
Para mim, o amor estava relacionado a você ficar dentro de casa, cuidando dos filhos. Mas dentro de mim tinha uma pessoa extremamente ativa que queria trabalhar, que queria fazer as viagens que sonhava, que queria ter um conforto, sair daquele lugar mais escasso. Então, eu realmente fui criar. Minha mãe falava assim, achava que você ia estudar para quê? Fazer faculdade? Se você ia casar e ter filhos. Minha mãe veio de roça, de um lugar muito simples, as mulheres faziam isso. Porém, eu também escutava assim, se você quiser ter alguma coisa, você vai trabalhar. E essa conta não fechava na minha cabeça. Sair de madrugada, 5, 6 horas, ir para o trabalho, e chegar, ir para a faculdade, ir para a escola, e voltar à noite, 11, 11h30. Quem nunca fez isso na vida? Simplesmente eu não tinha tempo para um relacionamento. Mas eu queria tanto ter um relacionamento. A minha crença, Paty, já falei isso várias vezes. Ou você tem um relacionamento, ou você tem um trabalho e uma carreira de sucesso. Quando eu tinha lá pelos meus 30, eu conheci meu marido com 32 anos. Lá pelos meus 30, eu já tinha amigas que já estavam se tornando vó, amigas que já tinham se separado, mas eu tinha amigas que estavam naquela condição. Olhava assim, puxa, você já viajou para o exterior, puxa, você já fez, né, tantos cursos, você tem uma carreira, você tem seu carro, você tem sua casa. E lá no fundo eu pensava assim, mas eu não tenho uma família. Entende? Que tudo são criações nossas. O que você até hoje viveu se negando, achando que era um ou outro. E a Louise, o autoconhecimento, a vida quer dizer, você pode ter um e outro. Você pode ser feliz no amor e também ter sorte, né? Não tem aquela coisa, sorte no amor e azar no jogo e vice-versa. Você pode ter uma carreira brilhante. Você pode começar neste momento, olhar para você, o que falta, que você acha que falta, e não identificar, puxa, eu não tenho falta. Eu tenho todo o poder dentro de mim para transformar isso em abundância. Não é o que eu quero. O querer a sensação do que faz falta. Eu escolho ser abundante, eu escolho ter um relacionamento sensacional. E vamos voltar para a leitura. Bom dia a todo mundo que chegou. Gente, vamos colocar aqui a frase-chave de hoje, a palavra-chave. Patrícia se inspirou aqui, mas eu vi que a Tami disse, você está falando tudo para mim. Então, eu acho que foi na hora da parte das escolhas, né, Tami? O que a gente está procrastinando, o que a gente está deixando, culpando o outro pelos resultados que a gente está vivendo. Então, vamos aqui. O poder está dentro de nós. As coisas que acreditamos e que aceitamos hoje criarão o nosso futuro. Foi o que eu acabei de falar. O que você está vivendo agora, o que você pensou, que você criou lá atrás com seus pensamentos. Podemos mudar nossas crenças e pensamentos. Podemos começar agora mesmo, nesse momento, a criar novos horizontes para nós. Paty, parece ser tão simples. Louise sempre fala. A Louise Rei, sim, é simples. Devemos ser capazes de enxergar o nosso tempo sozinhas como um presente. Às vezes é melhor ficar sozinha. Cada vez mais mulheres que tiveram seus casamentos encerrados, seja por divórcio ou porque ficaram viúvas, e que conseguem se sustentar, estão optando por não se casar novamente. Gente, opinião de Louise lá nos anos 90. Ela deixou bem claro aqui na leitura inicial. Ela não incentiva ninguém. Ela está trazendo pontos de vista, tá? Que realmente algumas pessoas estavam com tanto medo de ficar sozinhas, que ficavam em relacionamentos abusivos. A gente está vivenciando agora, né, o agosto lilás. Por falta de coragem, por medo de como vai se sustentar, e se permitiram ficar em lugares. Mas muitas vezes o casamento, ele não é abusivo pelo outro lado. Muitas vezes somos nós que somos as tóxicas, as abusivas. Muitas vezes, nesse momento de autoconhecimento, você vai entender que o seu parceiro, ele é só seu professor amoroso. Então, aqui é onde entra a autorresponsabilidade. Não está sendo dito, olha, você fique sozinha, não. Olha, se conheça. Olha, primeiro tenha assim a sua segurança financeira, emocional, e quem está com você faz parte do seu sonho, faz parte dessa sua realização, mas não espere que seja o seu companheiro a te sustentar emocionalmente, financeiramente. Nós estamos em outros tempos, então é essa a mensagem, tá?
Então, a Louise também, ela traz aqui o reforço sobre você não deixar de saber quem você é, qual é a sua identidade. Não perca a sua independência. Muitas mulheres optam por ser solteiras em busca dessa independência. E porque elas não querem ser obedientes a um homem. Lembrando que lá atrás a crença era essa de você ser submissa. Existe um provérbio antigo que diz: as mulheres sustentam metade do céu. É hora de fazermos isso de verdade. No entanto, não aprenderemos como fazer isso como reclamando, ficando bravas, fazendo-nos de vítimas ou abrindo mão do nosso próprio poder. Os homens em nossas vidas são espelhos do que acreditamos sobre nós mesmas. Bingo! Ou seja, esse relacionamento que você tá só refletindo o que você é. Se você acha que você não é capaz, o seu espelho, que vai ser o seu companheiro ou sua companheira, vai ser reflexão do que você está sentindo. Olha aqui a palavra que a Letícia trouxe, escolhas. Eu gosto. Buscamos com muita frequência que outras pessoas nos façam sentir amadas e conectadas, quando tudo que pode fazer é espelhar o nosso relacionamento com nós mesmas. Por isso que a gente fala, cuida do relacionamento mais importante que existe, você com você, que consequentemente isso vai espelhar e reverberar no relacionamento que você deseja. Para podermos avançar realmente, precisamos melhorar o relacionamento que temos com nós mesmas. Gostaria de concentrar a maior parte do meu trabalho em ajudar as mulheres a aceitar e utilizar seu próprio poder das maneiras mais positivas. Todos nós precisamos ter muito claro que o amor da vida começa conosco mesmo. Muitas vezes procuramos, entre aspas, o parceiro, parceira certa, para resolver os nossos problemas, na forma de nossos pais, de namorados, maridos, mas agora é a hora de ser a pessoa certa. Se nesse momento não tem o homem certo em minha vida, eu ainda posso ser a pessoa certa para mim mesma. Posso ter o controle sobre a minha vida e criar o tipo de vida que quero ter. Então, para concluir aqui, se você não estiver em um relacionamento, não pense que está condenada a ficar sozinha. Pense nisso como uma oportunidade para criar uma vida para si mesma, que você nunca sonhou que fosse possível. Quando eu era criança, e até mesmo moça, nunca poderia ter imaginado a vida que tenho hoje. Ame-se e permita que a vida te direcione para onde você deve ir. Todas as barreiras foram rompidas. Podemos voar tão alto quanto quisermos. Para concluir aqui, eu quero dizer para vocês que quando a Louise Hay fez 80 anos, ela decretou que seria a década mais feliz da vida dela. E realmente foi. E vocês acreditam que o verdadeiro amor da Louise apareceu para ela, na vida dela, nessa fase? Ela fez um percurso de décadas, vivenciando, ela, saiu da escassez, ela se tornou uma pessoa famosa, conhecida, empresária, mas ela foi trabalhando as crenças dela, aquela alcachofra, até que chegou o momento, ela falou, se eu posso tudo, eu também posso ter um relacionamento. Então ela escreveu com base aqui, com propriedade. Ela casou, ela se separou, ela foi traída, mas nesse meio caminho, um dia ela entendeu, e sim, antes dela deixar essa existência, segundo soube, ela estava num relacionamento. Aí eu te pergunto, será que a gente tem que esperar 80 anos? Será que a gente vive até os 80 anos? Vai ficar esperando 80 anos para ter maturidade, para saber que a gente cria também um relacionamento saudável? Fica a dica, você pode hoje criar o que você deseja. Agora a gente vai para uma nova etapa. Quem é mãe aqui, coloca aqui, coloca para mim. Mãe biológica, mãe adotiva. Eu sei que agora vai ser um tema bem bacana, mas se a gente não é mãe, nós somos filhos, certo? Nós temos os nossos pais. E eu quero te convidar a olhar um pouco aqui sobre filhos e maternidade, no sentimento de que todos fizemos o melhor do que podíamos com a consciência que tínhamos, Esse capítulo é aqui, filhos, maternidade e autoestima. Eu vou fazer só a introdução e aí a gente pausa, tá bom, minha gente? Porque eu senti que esse é um tema pra gente adentrar hoje. Capítulo 5,
Filhos, maternidade e autoestima. Ah, Paty, eu ainda não tenho filhos, ou eu não tive filhos. Tudo bem, como eu falei, quando a gente está aqui no aprendizado, nada é por acaso. De repente, isso pode te fazer ter um olhar com relação à sua mãe. Se você não vai olhar como mãe, você olhe como filho, ou faça como eu, olhe para os dois lados. Enquanto tivermos aqui as mães, aqui se pronunciando, então vamos adentrar aqui hoje e amanhã sobre o tema maternidade. Lembra que a Louise aqui, ela vai olhar para todos os lados da mulher, né? Então, a mulher na carreira, a mulher no relacionamento e agora a mulher mãe. Enquanto tivermos de implorar ao sistema para que ele nos permita controlar nossa fertilidade, seremos escravos. Os meios para isso devem estar em nossas próprias mãos. Essa foi a citação do livro From Housewife to Heretic, de Sonia Johnson. Eu gostaria de falar um pouco sobre filhos e maternidades. Eu que tive muitos filhos em minhas diversas vidas, nesta vida não tenho. Depois eu vou contar um parênteses, tá? A Louise, ela não conviveu com um filho diretamente, mas na adolescência ela teve uma gravidez inesperada e indesejada. E naquela época, com apenas 16 anos, ela tomou uma decisão de deixar a criança para adoção. Ela tinha acabado de fugir de casa, da violência, dos abusos sexuais. Naquela vida que ela não conhecia nada, não tinha nem maturidade, ela tomou uma decisão. E desde então, ela, até onde eu soube, nunca foi falado sobre essa filha. Ela nunca teve mais notícias dessa filha e ela não teve mais filhos biológicos. No entanto, ela tem filhos espirituais até hoje, Então, vamos lá. Essa é a afirmação que ela colocou. Nessa vida, eu não tenho. Nesse momento, eu aceito isso como perfeito para mim. O universo preencheu minha vida com experiências ricas e me tornou mãe substituta de milhões de pessoas, que eu acabei de falar, Por favor, não acredite na crença de que uma mulher sem filhos é incompleta. Isso pode ser verdade para a maioria das mulheres, mas não para todas. A sociedade insiste que todas as mulheres devem ter filhos, o que é uma boa maneira de manter as mulheres em seus lugares. Eu sempre acredito que existe uma razão para tudo. Se você não tem filhos, talvez esteja destinado a fazer outras coisas na vida. E se você deseja ter filhos e realmente sente isso como uma perda, então sofra. Mas depois continue seguindo. Não fique parando no processo de sofrimento para sempre. Afirme para si mesma: eu sei que tudo o que acontece na minha vida é para o meu bem maior. Eu me sinto profundamente realizada. Existem tantas crianças abandonadas nesse mundo. Se realmente queremos satisfazer o instinto maternal, o resgate e a adoção são uma boa alternativa. Não podemos ser mães de outras mulheres. Podemos colocar uma mulher perdida sob a nossa asa e ajudá-la a voar. Podemos resgatar animais. Tenho 4 cachorros e 2 coelhinhos. Todos esses animais foram resgatados de abrigos. Cada um deles veio com sua própria história de abuso. Aprendi que um ano de amor pode fazer maravilhas para todos nós, incluindo os animais. Podemos trabalhar de diversas maneiras para melhorar o mundo. Uma indústria enorme está crescendo para vender fertilidade. Já se tornou um negócio de 2 bilhões de dólares, falando final da década de 90, tá? E as clínicas de fertilização geralmente utilizam propaganda agressiva. Aqui a Louise está falando sobre o que ela viu e viveu nos anos 90 na mídia dos Estados Unidos, tá bom? Quase não existem regulamentações nessa indústria. Você com certeza não quer que a gravidez se torne um exercício de desespero enquanto coloca sua vida em espera. A fertilização in vitro tornou-se um novo modismo social e não um modismo saudável. Se seu corpo está destinado a ter um bebê, ele terá. Se você não consegue engravidar, existe uma boa razão para isso. Aceite. Há outras coisas para fazer em sua vida. Você pode receber um chamado que a surpreenderá. Aqui, gente, no meu interessante ponto de vista, coloca aqui o que vocês acham dessa afirmação de Louise. Ela só quis te dizer
que quantas pessoas estão sofrendo olhando para o que não tem e muitas vezes deixam de viver a vida. Casais que se separaram por conta de não conseguirem ter um filho, pessoas que acabaram abandonando o trabalho, relacionamentos, a própria vida é em função disso. E a Louise só quis te trazer aqui, sofra, mas não para sempre. Pega isso como ensinamento. E é justamente aqui que você solta o quê? O controle. Quantos casais conseguiram depois de soltar o controle? Lá atrás, eu lembro quando eu tinha 38 anos, quando eu passei a ser uma tentante, e a minha médica falou assim: filha, vem do amor. Vocês vão descobrir se vocês podem ter se amando. E eu lembro que naquele momento eu procurei uma terapeuta, que eu fazia acupuntura na época, e tomava florais. Porque eu disse, eu não quero entrar numa neura do medo, numa neura da busca. E eu acredito que foi o mais importante passo. Eu e meu marido fomos para essa psicóloga, nós desejamos ter um bebê. Aí a psicóloga deu essa orientação. A médica sabiamente falou sobre isso. Bebê é amor, façam amor. E os florais que me deixava com tranquilidade, porque se eu fosse olhar ovário policístico, endometriose, 38 anos e outras questões, eu ficaria naquele lugar, será que é para mim? 2 meses depois, eu estava tendo cólicas muito fortes, porque a ausência do meu medicamento de uso contínuo fazia com que eu tivesse as cólicas. E aí o que aconteceu? Meu marido, no ato de empatia, falou: meu amor, acho que é melhor a gente desistir desse plano, você tá sofrendo com as suas cólicas e tudo mais. Eu falei: eu tenho certeza, vamos nesse mês continuar sem o medicamento. No mês seguinte eu tava grávida, porque eu tinha uma coisa tão grande dentro de mim que não era no meu tempo, que ia acontecer da forma certa, que o que eu tinha que controlar era só a minha ansiedade, era meu medo, e aceitar que aquela dor temporária seria para um bem maior. Então, cada um tem uma história. E eu acho lindo saber que cada um tem seu milagre. E quando eu falo de filho, eu emociono. O Arthur é meu milagre. E eu aceitei, sabe? Que eu já tinha feito a minha carreira, foi um pouco mais tardio, eu tive o meu relacionamento, e que tudo acontece certo no momento certo. Então, para as mulheres tentantes, as mulheres que de repente sentiram assim, puxa, até aqui ainda não aconteceu, mas o aqui ainda pode acontecer. E é sobre isso. Louise Hay, voltando aqui, momento pausa. Olha, já estourei o horário, mas eu vou terminar essa página. A minha crença pessoal... Eita, que foi pra mim? Ai, oh, meu Deus, tá vendo? Nada é por acaso, né? Minha crença pessoal determina que é preciso se manter afastada de tratamentos para fertilidade. É a crença da Louise, tá? Por quê? Nós ainda não sabemos o suficiente sobre esse tratamento experimental. Isso foi em 90, tá? Então agora vale a pena a gente fazer uma nova reflexão, tá? Tô falando dos anos 90, já se passaram 30 e todos os anos aí, quase 40, né? Os médicos estão fazendo experimentos com os corpos das mulheres e com os fetos. Os tratamentos para a fertilidade são caros e, acredito, sejam perigosos, não só para o corpo, mas para a mente também. Estamos começando agora a ler sobre alguns dos horrores associados a esses tratamentos. A Louise está trazendo a história dos anos 90 de novo, tá? Uma mulher que se submeteu a 40 tratamentos, gastando muito, não ficou grávida, mas acabou contraindo AIDS, que era uma doença muito séria nos anos 80, 90, né? Um dos muitos doadores que ela utilizou, né, porque ela coletava, tinha AIDS. Tenho lido sobre casais que hipotecam suas casas para pagar um tratamento e mesmo assim não obtêm sucesso. Tenha muito cuidado antes de começar a fazer seus tratamentos. Leia tudo o que puder encontrar sobre o assunto, não apenas o que é distribuído pela clínica de fertilização. Informe-se e esteja consciente. Aqui eu vou parar na leitura. A Louise, ela quis ser sábia no sentimento de te alertar. Olha, existem perigos nessa fase da vida. O ambiente que ela estava falando era os anos 90. Então, fique atenta, mas você não vai ser impedida de fazer. Um bom amigo te alerta do perigo, mas não te impede de fazer.
Então, como a gente está lendo o livro na íntegra, eu estou trazendo aqui, e qual que são os ensinamentos que eu tenho aqui? Hoje, na minha busca, será que eu tenho só a busca pela a questão da fertilidade? E eu vou falar para vocês, muitas pessoas têm tido sucesso, muitas pessoas tiveram, outras não. Quem conhece a história do Wendel Carvalho com a Karina, eles estão juntos há 10 anos e eles investiram tudo. E eles hoje falam com bastante naturalidade e segurança que sim, sofreram, mas eles continuaram a vida. E eles falaram assim, bom, não tivemos filhos biológicos aqui, mas temos milhares de filhos que são vocês, os filhos espirituais. Tem pessoas que também, em algumas mentorias que eu participo, trazem que está vivendo um momento de escassez hoje por conta de ter investido tudo na fertilização. Ou seja, o que mudou de 30 e poucos anos para cá? Ainda é inacessível. E talvez nada seja por acaso, talvez seja inacessível para que a gente possa também buscar outras formas, desde a autoaceitação, quanto também o que a Louise trouxe, sabe? O que eu tenho que trabalhar dentro de mim, porque sim, somos merecedores, o nosso corpo sabe fazer. Se pessoas, vou pegar aqui o Joe Dispenza, ele não refez toda a coluna dele de maneira que ele voltou a andar, ele refez células. Então, o quanto que a gente tem ainda para descobrir da metafísica, da conexão mente-corpo, a minha conexão com o meu corpo, de que eu tenho sim a capacidade para fazer e ter o que eu quiser, e o que será que está me bloqueando? São crenças? O que será que são as respostas? Algumas pessoas entenderam um autoconhecimento que a escolha da vida dela nessa experiência seria passar por isso e lidar com isso. Então eu vou fechar aqui olhando, né? Aqui as mensagens de vocês. A Letícia trouxe aqui, quando eu soltei, achei que não era para essa vida, a Ana veio. Eu conheço um pouquinho da história da Letícia. A mensagem final do nosso capítulo 5 de Mulheres Poderosas veio trazer sobre filhos e maternidade, mas dizer que sim, a palavra-chave é o que a Letícia trouxe. Eu estou presa em querer ter algo pelo meu ego, e esse algo pode ser um trabalho, esse algo pode ser me livrar das dívidas, esse algo pode ser a minha carreira, e esse algo pode ser um filho biológico. Então, sim, quando eu estou conectada, qual que é a minha missão aqui? A minha missão é ser mãe biológica, e eu vou fazer esse papel no tempo certo, eu vou fazer a minha parte. Algumas mulheres falam assim, a gente tá como tentante, mas a gente não tá tentando, então ajuda. É a mesma coisa que se você quer jogar na loto, quer ganhar na loteria e não joga na loto. Tem sempre o nosso ser, o sentir, o vibrar. O segundo tem o nosso fazer, então tem o nosso ter. Então você pode ser a mãe adotiva, você pode ser a mãe que sim veio pelo caminho da fertilização, que milhares de mulheres conseguiram, mas sabe, com consciência, com autorresponsabilidade, trazendo tudo isso, porque muitas crianças que vieram dessa fertilização encontraram depois famílias desestruturadas, porque a parte financeira não ficou ok. Muitas crianças que vieram desse lugar depois foram acusadas, porque tipo, olha, tudo que eu fiz pra você tá aqui, você não me dá valor. Esse filho, ele não te deve nada. Você deu a vida para ele, para satisfazer a sua realização pessoal. E a gente vai adentrar um pouco mais na leitura amanhã. Tem um compromisso, então também amanhã, acho que até essa semana eu estendi um pouquinho mais, mas lembrem-se que das reuniões das sextas, né, Rê? A Rê tá por aqui ainda? Então amanhã eu tenho um compromisso, nós vamos até 8 horas, 8h05 no máximo, mas finalizando, eu tô olhando que o ritmo aqui vai mais uns 15 dias, né, mais 2 semanas, mas vamos deixar fluir. Eu soltei o controle, eu tô muito feliz de todo mundo que tá aqui, reverberando nas nossas lives diárias, fica salvo, tanto aqui quanto lá. Estamos fazendo uma página lá no YouTube. Quem não me segue, já aproveita, né, no Cura e Energia, vou deixar o link. Vamos rumo 1000, tô fazendo esse trabalho também. Tem meditações, tem as lives, todas as lives estão salvas lá. Então, o momento é esse. Palavra-chave pode ser escolhas ou entrega. Gente, para definir escolhas ou entrega, pra gente fechar aqui, eu gostei muito de escolhas, mas nessa segunda a gente tá falando de entrega.
E se a gente fizesse escolhas para hoje e a entrega fica para a palavra-chave de amanhã? Coloca aqui o que vocês acham, pra gente fechar a live. Escolhas. Então, amanhã nós continuamos aqui. Comentem pra mim, eu vou deixar salvo, pra mim é muito importante. Tá bacana, aqui a Nai colocou, a Tami colocou que a live foi pra elas. Só por isso já valeu a pena pra mim. Mas eu vou fazer um apanhado para que a gente possa ali, por que está valendo a pena. Vamos fazer um desafio? Coloca lá nos stories, porque tá valendo a pena a leitura com a Paty de Mulheres Poderosas. Se quiser tirar um print, tá? Coloca pra gente, para que mais pessoas venham. Ah, Paty, mas a gente já leu 70 páginas. E agora? Não tem problema. Tá tudo salvo, dá pra pegar e maratonar, fazer agora, né, um net Paty, um net Mulheres Poderosas e maratonar, tá bom? Então tá bom, combinado, a palavra aqui, escolhas, vou fixar aqui. E até amanhã, minha gente. Lembrando que sábado e domingo estamos de folga. Segunda-feira aqui na minha cidade é feriado. Porém, estarei aqui com vocês. Espero que vocês também venham comigo e me honrem, hein? Porque eu vou levantar cedo. Vou estar aqui com vocês em pleno feriado. Apesar que é feriado só em Mogi e a vida continua e eu tenho vida seguindo normal. Beijo no coração. Até amanhã.